Personas! Muito bem-vindos a mais um SérieSoulCast e hoje nós iremos relembrar tudo sobre a primeira temporada de The Witcher. Aê! Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Eu sou o Osmio e encontre Geralt de Rivia. Ele é o seu destino. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e Shell ou não. E dessa vez, com a recente estreia da segunda temporada de The Witcher, estamos aqui para relembrar todas as partes importantes e vitais para você que não se lembra e por acaso ainda não começou a sua maratona da segunda temporada. Vamos relembrar o que acontece de mais importante na primeira temporada de The Witcher, lá de 2019, com 8 episódios também. Lá no comecinho nós acompanhamos, então, são 3 timelines diferentes, né? É importante deixar bem claro, para você que não se lembra ou for um pouco confuso. Então, o nosso presente acompanha inicialmente a Ciri, o nosso passado recente, o Geralt, e o passado mais longínquo nessa parte inicial da série, a Yennefer. E a parte importante, assim, vital do começo da série é justamente com o nosso Geraldão da Rivia, que ele chega até Blaviken, né? Inclusive ele é chamado de o Carniceiro de Blaviken. Nós descobrimos o motivo, inclusive. Por quê? Lá, ele acaba indo atrás de um contrato, né? Os bruxos são esses mutantes que vivem por contratos. E ele chega até o mago Strogobor. E justamente ele contrata o Geralt para perseguir e assassinar a Henfrey, né? Que é a princesa de um reino. E ela, juntamente com outras princesas, acabaram nascendo em uma data específica que supostamente caiu sobre elas a maldição do Sol Negro. E essas mulheres, essas princesas, acabariam com o mundo se não fossem neutralizadas. Essa justamente era a saga do Strogobor, né? Do Strogobor durante esse tempo todo. E ele contrata justamente o Geralt para isso. Mas ele nota que a Henfrey não é uma pessoa má, né? Mas ela mesma acaba ficando um pouco desconfiada. As companhias que ela andava também eram um pouco estranhas. Ela queria assassinar o Strogobor, justamente. Então, vários desentendimentos vão acontecendo. E no final, inevitavelmente, como sempre acontece o pior com os bruxos, o Geralt acaba lutando com ela e o bando dela. E né, é por isso que ele ganha o apelido de Carniceiro de Blaviken. Acaba eliminando a todos, inclusive a Henfrey, né? Mas antes, ele tem aquele debate muito marcante com o Strogobor sobre mal, né? Mal menor, mal do meio. Ou mal menor, mal é mal, mas ele acaba não tendo muita opção no fim das contas. Simultaneamente a isso lá na série, nós temos a queda de Cintra, né? Acompanhamos então pela visão da princesa Cirila de Cintra, neta da Calante, que era a leoa de Cintra, e justamente o Império de Nilfgaard invade Cintra. E a Cirila tem que fugir, né? Nós sabemos que ela tem alguma importância ali, não sabemos muito bem o porquê, mas um sujeito vai atrás dela, né, que é o Cavaleiro Negro, como nós descobrimos no começo, mas que é o Cahir, que era o grande responsável por aquele exército, pela invasão de Cintra. Mas depois da Ciri derrubar um mega obelisco e tudo mais, o Cahir acaba ficando ali pra trás, ela consegue fugir e começa a se meter em presepadas, né, que ou é Nilfgaard muito perto dela, ou as pessoas querendo entregar ela pra Nilfgaard. Foi um caos total e essa invasão marca o início da guerra, né, a primeira grande guerra do norte, como nós vimos na série. Além disso, nós temos, como eu havia comentado, a Yennefer de Wengerberg, que justamente era corcunda e tudo mais, era muito julgada pela família, vivia ali de uma forma bem pobre, mas ela vê uma oportunidade na magia, né? Ela escolhe então esse caminho, onde ela acaba sendo ensinada na escola mágica de Aretusa, pela Tissaia de Vis. Então, assim, existem muitas mortes, as feiticeiras são usadas até para abastecer a Aretusa, tem aquela loucura toda. Mas a Yennefer, de pouco em pouco, consegue ali ir escalando, justamente. Ela vai crescendo o poder dela e a Aretusa. Voltando para o Geralt, nós temos o salvamento, entre aspas, ali, mais um dos contratos dele, da filha do rei Foltest, né? Ele vai, então, para Teméria, que é um dos reinos ali do norte, justamente, e ele salva a filha do rei Foltest da maldição que havia caído sobre ela, mas nós descobrimos que ela era fruto do incesto do rei com a própria irmã. Então, assim, é uma coisa meio Game of Thrones essa parte. E é uma das aventuras do Geralt, né? Assim, no começo, na primeira temporada, a saga do Geralt é muito de coisas episódicas, né? Nós vemos recortes da história dele. É um monstro que ele mata aqui,
uma pessoa que ele conhece ali. Então, primeiro foi a Henry, agora essa questão ali na Teméria, quando ele conhece, né, ou no caso, na série conhece, nos livros reencontra, uma coisa meio estranha, a atriz Marigold, né, que é outra bruxa, outra maga, no caso, né, outra feiticeira, uma deusa, uma maga, uma feiticeira era demais, mas justamente uma das aventuras do Geralt. Além disso, nós temos, voltando para Yennefer, uma questão que é importantíssima. Por quê? A Yennefer, ela estudou junto com Fringilla Vigo, que é outra feiticeira. Inclusive, na série tem a polêmica porque mudaram a etnia da personagem, né? Nos livros da Fringilla ela tem outra aparência, inclusive ela é até parente de algumas pessoas que, assim, não acho que vão ser parentes na série. Eu posso até comentar um pouquinho sobre, mas assim, são spoilers fortes e tudo mais. Mas, continuando. Mudaram a aparência dela, teve toda essa polêmica, e ela era amiga da Yennefer ali na escola, justamente, né? E meio que a Yennefer dá um perdido nela, porque a Fringilla estava destinada, porque os magos, né, os feiticeiros, servem aconselhando os reis do norte, já que Nilfgaard baniu os magos. Lá eles são todos escravos do Império, né? E justamente a Fringilla estava destinada para servir em Aredir. Mas a Yennefer, que não ia servir em nenhum lugar muito importante, dá ali um jogo das cadeiras e rouba o lugar da Fringilla. Isso cria uma raiva nela. Isso ferra tudo por quê? Nós vemos lá no começo da série, quem lidera ao lado do Cahir a invasão a Cintra é a Fringilla. Não satisfeita em ter tomado um pé na bunda e sido atacada ali em Aretusa, a Fringilla vai servir o inimigo dos reinos do norte. Então aí, ó, os humilhados serão exaltados. Mas voltando para Ciri, ela consegue fugir justamente e ela acaba se aventurando ali na floresta de Bronquírio e tudo mais. Ela conhece ali aquele pessoal da floresta, etc, etc. E descobrimos mais uma vez que ela tem um grande poder, né? Mas assim, ainda há muitos mistérios sobre a Ciri. Nós vemos novamente mais um capítulo da história do Geralt. Porque ele estava ali junto com o Jaskier, né? Que é o bardo, que eles se aventuram por muitos lugares no mundo. Estava ali com o Jaskier, justamente, e ele se vê, de repente, na corte da rainha Calante, que é a avó da Ciri. E ela queria contratar o Geralt para matar um monstro, que estaria infiltrado ali no banquete para encontrar o pretendente da princesa Pavetta Copeta, que é justamente a filha de Calante, herdeira do trono, e o monstro nada mais nada menos do que era Dume, que era justamente o amor de Pavetta, mas havia uma maldição contra ele. Mas aí o Geralt impede a Calante, salva a vida do cara, e tem aquela coisa de quebrar a maldição, etc, etc. Resumindo, a Pavetta quebra a maldição do Dume e ele volta a ser uma pessoa de verdade, né? A gente vê ali que a relação dela com a mãe fica um pouco estremecida, mas aí justamente como agradecimento, né, como pagamento, o Geralt invoca a lei da surpresa. O que é isso? Os bruxos costumam invocar essa lei. Como que funciona? Normalmente é como que funciona algumas vezes, né? A primeira coisa que a pessoa que eles salvaram ver em casa, por exemplo, vai se tornar dos bruxos, né? Que meio que essa confusão que há, mas vamos tocar na lei da surpresa. Basicamente, o Geralt acaba reivindicando a filha da Pavetta para ele. Mas aí a Calante e também o Arminho, que é o mago conselheiro dela, acabam desincentivando o Geralt de seguir à frente, ele próprio acaba desistindo dessa pretensão, né? Mas ele havia invocado esse direito da criança surpresa, e nós descobrimos lá no começo da série que essa criança surpresa é a Ciri. Então a princesa Ciri e o Geralt têm essa ligação importantíssima, já que ela é a criança surpresa dele, né? Por isso que a minha frase lá no começo era: procure o Geralt de Rivia, ele é o seu destino. Mas aí justamente nós avançamos para mais aventuras entre Geralt e dessa vez a Yennefer, né? Nós temos a aventura do Último Desejo, onde ele descobre ali o poder de um Djinn. A Yennefer queria usar o poder dele, né? Aprisionar o Djinn e usar o seu poder, mas acaba dando errado. E o Geralt usa o desejo, né? O desejo do Djinn, que era atrelar ele e a Yennefer para sempre. Então eles seriam meio que prometidos, mas se não houvesse algo a mais, não serviria de nada. Inclusive essa parte é importante para a próxima temporada. Outra aventura deles é também nas Montanhas Azuis, se não me engano, que é quando eles acabam encontrando ali um dragão, né? E aí tem toda uma confusão com o dragão, que no livro tinha mais de um dragão, inclusive, tem os ovos do dragão, etc, etc, que era aquele sujeito que virava o dragão virava o sujeito. E o Geralt e a Yennefer acabam se encontrando lá por acaso, havia uma grande corrida para matar a criatura, mas no final não matam.
o dragão, justamente. Mas agora, no final da série, a gente meio que vai encaminhando para uma mesma timeline, né? Então, como que a gente conclui a série? Ciri fugindo, Geralt atacado por carniceiros depois de ajudar um sujeito, ferido e alucinando até com a própria mãe, e Yennefer, junto com os magos, decidem ajudar os reinos do norte e barrar a invasão de Nilfgaard, que é justamente a batalha de Soden, onde todo mundo se agrupa ali no Monte Soden para defender contra o avanço do Império, justamente, né? E ali, a Yennefer, ela se sacrifica, usa da magia do fogo, que é uma magia proibida no universo de The Witcher. A gente até pensa que ela morreu, algo assim. Fica esse mistério no final da temporada, mas graças ao sacrifício dela e depois da chegada da Temeria, meio atrasada, eles conseguem barrar o avanço de Nilfgaard. Isso meio que dá ali um armistício da guerra e salva os reinos do norte. Simultaneamente a isso, Cirilla consegue fugir de Nilfgaard e finalmente é encontrada por Geralt, concluindo então essa saga dela fugindo pelo continente, né? Essa foi então a nossa primeira temporada de The Witcher. Tínhamos ainda muitas perguntas. Qual era a importância real da Ciri? De onde vieram os poderes dela? A gente sabe que ela herdou da mãe, né? Mas por que a mãe dela tinha esses poderes, né? De onde vem essa magia estranha? Qual a real importância dela? O que vai acontecer com o Geralt? O que foi que aconteceu com a Yennefer? Tá viva? Tá morta? Enfim, todas essas respostas nós já temos, porque já lançou a segunda temporada de The Witcher e amanhã postaremos o nosso podcast comentando tudo sobre a temporada. Mas antes de nós concluirmos aqui, eu gostaria de comentar algumas diferenças que nós temos da série para o livro, né? Eu li, inclusive, esse ano, os livros de The Witcher são muito, muito bons. E assim, algumas coisas foram cortadas dessa primeira temporada, né? Que nós tínhamos no livro. Alguns contos, então, por exemplo, o primeiro episódio da segunda temporada, nos livros acontece no primeiro livro. E além disso, aí vem um pequeno spoiler, tem uma personagem muito importante que é a Nenneck e o Templo da Meritelli. Nesse templo, como que funciona? Entre os capítulos do Geralt no primeiro livro, sempre vinha esse momento dele no templo, né? Onde era algo, muitas vezes, da reflexão dele consigo mesmo. Então é um período contínuo que se encaixava na timeline, mas se dividia durante todo o livro. É legal que o autor gosta de brincar com essas questões da linha temporal no começo da história. Isso foi cortado da primeira temporada totalmente. Então, assim, de forma geral, a temporada é boa, eu gostei. Não é perfeita. Os efeitos especiais e alguma parte ali do figurino, a questão visual da série, tem alguns problemas. Muitas pessoas não gostaram da confusão das timelines, mas eu particularmente gostei muito. Deu uma complexidade a mais para a série. Agora, lendo os livros depois, né, reconheço que foi um acerto. E apesar dos cortes, foi uma boa temporada, né? A questão é, a segunda superou ou não? Mas, vamos agora para o nosso quiz. Bom, a minha frase lá no comecinho do quiz foi a seguinte: encontre Geralt de Rivia, ele é o seu destino. Bom, você agora pode tentar adivinhar a frase, mas se você já tentou ou não sabe, essa frase é da avó de Ciri, a rainha Calante. Ela fala isso pra Ciri na beira da morte, né? Tem essa questão aí. Mas, de forma geral, chegamos então ao fim do nosso podcast sobre a primeira temporada de The Witcher. Então não esqueça de conferir os nossos demais podcasts e também as nossas demais redes sociais. Tem muito review e muito conteúdo. Mas, de forma geral, foi isso. E você deveria estar maratonando.